Então, hoje é o nosso primeiro episódio do MovaCast e estou muito contente de estar aqui com uma pessoa que eu vou contar a história, como nós chegamos aqui, que mudou um pouco o caminho, né, dessa divulgação científica que eu estou fazendo. É a doutora Roberta Batista. Ela é formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais entre 2005 e 2010, cardiologista certificada pela Associação Médica Brasileira, especialização em ecocardiografia no Hospital Madre Teresa, tem uma paixão por promover saúde e querer estudar mais sobre como melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Ela aprofundou os estudos na The Noakes Foundation em nutrição saudável baseada em terapia de redução de carboidrato e adepta dessa questão da medicina preventiva. Então, Roberta, agradeço demais aqui a sua presença e vamos conversar bastante sobre essa relação, né, de saúde, de cidade, que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E assim, vou começar contando aqui um pouquinho, e você pode me ajudar nessa conversa, porque eu gostaria de saber como que foi recebido do outro lado, né? Uhum. A doutora Roberta, ela chamo de doutora, né? Vou tentar falar só Roberta. Ela é minha doutora, né? Ela é minha cardiologista e que criou uma ruptura, vamos dizer assim, na forma de eu enxergar, né, essa questão. Eu estava com pressão alta, colesterol alto, e ela foi a pessoa que chegou para mim e falou: Guilherme, vamos parar de preocupar com resolver os problemas. Vamos resolver os problemas, mas vamos tratar a causa. E aí eu associei isso num depoimento, numa audiência pública muito... de um plano de mobilidade que eu estou participando, plano de mobilidade de Patinga. E aí eu associei essa questão com a questão da mobilidade, do transporte, que muitas vezes o que a gente vê diariamente acontecendo é os técnicos, né, os gestores, e assim vai, tratando os problemas. Tem um congestionamento, eu resolvo o congestionamento. E nunca buscaram preocupar com a questão, né, o que gerou esse congestionamento, o que está ali por trás. E isso teve uma visualização e uma identificação muito grande. E aí eu queria que você comentasse um pouco. Ela até, na verdade, eu não posso deixar de colocar isso, inspirou uma série do Instagram que chama Doutora Clara, né, que é uma médica, cardiologista, que começa a preocupar com a saúde dos pacientes e vê que o problema dos pacientes está na cidade, no estresse, na falta de exercício físico e assim vai. E aí eu queria que você falasse um pouco, me contasse um pouco como que foi receber isso e como que isso aconteceu. É interessante, cada experiência do paciente é única, mas a gente descobriu que a gente se perdeu um pouquinho nessa vida moderna, né? E aí a questão da pílula para resolver causas imediatas, ela é muito atrativa e nós médicos, a gente precisa retornar e falar para o paciente: olha, a gente pode resolver, vamos apagar o fogo, mas será que não dá para prevenir as queimadas, né? Sim. Então, assim, tem muito paciente disposto a isso. E a gente tem que acreditar que o paciente consegue. E aí foi isso que a gente fez, né? Você é hipertenso, tudo bem, a gente tem hipertensão, vamos tratar aquela hipertensão, mas será que a gente não consegue melhorar seu estilo de vida? E essa sobrecarga cardíaca, que nada mais é do que a hipertensão, ela pode melhorar. É possível. Então, a gente médico tem que falar para o paciente que é possível. Não dá para a gente só entregar um remédio e falar: tá tudo bem, né? Às vezes acontece, né, da gente ter que resolver o problema, mas eu acho que a gente tem que estender essas consultas. Precisa de tempo, a gente tem que realmente voltar atrás e falar: olha, vamos resolver isso da melhor forma que a gente pode.
né? Só um depoimento, não posso esquecer aqui. Perdi depois dessa consulta 12 quilos. Muito bem, estamos no caminho certo. E é isso aí, a vida moderna, e aí a gente vai falar de trânsito, moradia, né, alimentação, ar, qualidade do ar. A vida moderna, a gente vai ter que aprender mecanismos, ferramentas para a gente melhorar a nossa qualidade de vida dentro do que a gente vive, né? Existe, é possível fazer isso. E a gente vai trazer mais saúde pra gente. Então, é isso que eu busco, assim. Como é que eu posso, dentro do meu consultório, trazer mais saúde para aquele paciente? Para cada pessoa é de um jeito, Sim. né? A grande maioria, sim, precisa perder peso. Mas tem gente que realmente tem um peso ótimo, mas ele come ultraprocessado, sabe? Então, dá para melhorar. E aí é um paciente que tá lá todo inflamado e isso melhora. Então, eu falo assim, para mim é muito gratificante quando o paciente melhora, sabe? Imagino. Dá um remédio, eu falo assim, é parte fácil, né? O difícil é você reduzir remédios, o difícil é você mudar a vida do paciente, assim. E aí, como que você viu na hora que aquele post no Instagram chegou? Assim, eu tinha isso... eu tive uma experiência muito legal, que eu morei fora do país. E eu morei numa cidade perfeita. Era uma cidade que você fazia tudo em 15 minutos, a pé. Podia fazer tudo a pé, muito segura. Podia passar... Eu falava pro meu marido, eu nunca passei debaixo de uma ponte à noite. E aqui eu posso passar sem medo. O medo vem, Sim. Mas é do meu passado, não é... Das suas crenças antigas. Aqui eu posso fazer isso. E aí eu voltei, foi ótimo ter voltado, né? Profissionalmente foi super legal ir. E aí quando eu volto, eu preciso me readaptar de novo, né? Então lá eu tinha um silêncio para dormir, aqui menos... A poluição lá muito menor, aqui mais. Lá eu não tinha carro, foram 2 anos sem carro. Tinha um transporte público que funcionava de graça. Então, assim, eu tive essa experiência, né? E aí, é o que eu faço no meu consultório, assim, dentro do que eu posso da minha cidade, né? O que eu posso fazer para eu ter uma qualidade de vida, né? E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, mas ele tá estudando isso. Mas como? Uma consulta só? E aí eu acho que a gente tinha isso em comum, assim, eu na saúde, né? Mas assim, o total é isso, né? Qualidade de vida. Sim. Não é... qualidade de vida é tudo, né? E toda a área traz um pouco disso, né? E o que eu acho interessante, assim, quando você estuda arquitetura e urbanismo, e eu comento isso um pouco no Instagram, é que, vamos dizer, uma das grandes correntes da arquitetura e do urbanismo, que até Belo Horizonte é uma consequência disso, se chama higienismo. E os primeiros urbanistas do higienismo são médicos. Pensando exatamente nessa relação de trazer, de que a saúde, né? É lógico que tinha outros elementos ali associados, né? Uma organização da cidade e outras coisas mais. Mas assim, ela tá desde a sua origem associada. Você pensar a cidade como um objeto de saúde, como um espaço de saúde que promove saúde. Porque você pode ter cidades que te promovam uma forma não saudável de viver. Né? Então, assim, e quando você está no seu consultório, assim, você chega a perceber, quando que você percebe que tem algo mais ali, que a pessoa tem que mudar não só a alimentação, mas mudar uma questão de fazer exercícios, de relaxar mais, procurar outros tipos de espaço. Como é que você tem essa percepção? Quando que você vê assim, olha, eu tenho que convencer por aqui? E aí a gente
tem o paciente, por exemplo, que a gente identifica o hipertenso que não é por sobrepeso, Uhum. mas o hipertenso que é por estresse. Então, é um exemplo que eu vou dar. Eu tenho um paciente que ele fez um mapa, que é aquele aparelho Sim. que põe para medir a pressão. E aí, no mapa dele, eu falei para ele, você vai anotar, mas muito certinho, tudo que você está fazendo. E aí, a gente identificou que ele era hipertenso no trânsito. Que loucura. E aí, é outro caso de sucesso também. Porque aí a gente foi planejando, tentando estudar na vida dele o que dava para fazer para ele não dirigir. Porque para ele dirigir era uma coisa muito, muito estressante a ponto dele ficar hipertenso. E aí esse paciente, ele mudou completamente a rotina dele. Ele realmente se engajou assim para fazer acontecer. Hoje em dia, ele mudou a casa dele para morar perto do trabalho. Então, Olha, ele vai bacana. trabalhar a pé. Ele vendeu o carro dele. Ele tinha 2 carros. Hoje, ele tem um carro só, que é o carro de viagem. Uhum. E, na maioria do tempo, se ele precisa de carro, ele pega um Uber. Ele vai a pé. Uhum. Outra coisa que todo mundo consegue fazer. Graças a Deus, no Brasil, a gente tem uma padaria perto. A gente tem um supermercado. A gente tem um açougue no bairro. E que muitas vezes a gente ia de carro. E que a gente vai de carro. E não precisa. Você pode fazer um pouquinho de esforço e ainda andar 10 minutos. 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Isso faz uma diferença no mês, no ano muito grande. E a gente mantém esses mercados, né? Sim. Porque se a gente for só em supermercado, hipermercado... Não. A gente vai estar... Vai continuar tendo que ir de carro, fazer a compra do mês. Grandes compras, pacotes grandes. E isso é outra modificação que eu tento fazer no consultório, assim. Vamos privilegiar os mercados pequenos. Os locais. Os locais pequenos, para que eles sobrevivam. Os restaurantes Sim. de bairro. As feiras. As feiras. Isso tudo traz uma apropriação, né? do próprio espaço, né? Você começa não só estimular um estilo de vida mais saudável, mas você começa a reproduzir uma cidade mais saudável. Sim, e aí você gera vínculos, que é uma coisa muito importante para o ser humano também. Você conhece o açougueiro, você conhece o caixa, você conhece a pessoa que está limpando ali a calçada, né? Então, assim, isso gera felicidade, gera menos estresse. Segurança, né? Então, assim, a gente tem uma população que está envelhecendo, né? E aí, para eles, é muito seguro estar num bairro que ele conhece todo mundo, que ele pode passar mal um dia e alguém vai chamar o SAMU para ele, né? Então, eu acho isso importante. E, assim, quando você começa a falar isso, eu achei fenomenal o caso do tratamento, retirar ele do carro, assim. Eu acho isso... Porque é ter a sensibilidade de enxergar que não está relacionado, por exemplo, porque muitas vezes é muito fácil você falar, minha família, eu tenho um histórico. Sim, parece que assim, é uma coisa que você não pode lutar, né? Contra. Você está fadado. Eu tenho gen, estou fadado a mudar. Exatamente. E a gente sabe hoje em dia que você pode ter o gen de várias doenças. E esse gen fica ali adormecido se ele não for ativado. E aí a gente sabe coisas que ativam genes. Poluição, por exemplo, é uma, né? É um dos... Poluição de todos os tipos, né? Tanto do ar, ruído. Isso também desencadeia estresse. Essa questão é um problema, né? Por exemplo, porque quem vive em cidade grande, vamos dizer, o ruído praticamente é o ruído da rua. É o ruído do carro. E que desencadeia uma série de processos que vai gerar hipertensão e pode culminar no ataque cardíaco, né? E aí as pessoas podem ficar pensando, nossa, mas foi muito caro, né? Tipo, ele mudar de cidade. Gente, mas se a gente for... de casa. Mas se a gente for pensar, a longo prazo, esse paciente ia evoluir hipertensão, um infarto. E aí, quando você tá lá no infarto, o mudar de casa ficou muito barato. Não, e essa questão econômica, eu acho que a gente tem um mal, né? Acho que a sociedade, de uma forma, a gente só pensa no custo direto, naquilo que aconteceu ali. Isso, exatamente. Na hora que você pensa isso, até mesmo para o serviço de saúde,
na hora que você elimina as causas, né, que podem ser uma cidade com muita poluição, ruído, você vai estar economizando, por exemplo, número de pacientes internados, Claro. número de acidentados. Claro. Então, na hora que você começa a passar essa informação para o seu paciente, vamos dizer assim, e ele começa a perceber isso, ele começa a ver que, na verdade, aquele processo é um processo também não é só de saúde. É de economia. A longo prazo é economia. Ele ia abandonar um carro. E ganho de vida, né? Ele ganhou vida, anos de vida, né? Na hora que ele abandona o carro, começa a pedalar, quantos anos de vida ele vai ganhar? Começa a caminhar, você vai pegar no ano, né, caminhar 5 quilômetros. Quanto que ele ganha num ano? Sim. Caminhar 2 quilômetros, 1 quilômetro para ir na padaria, ou 500 metros. Sim. Quanto que ele ganha de vida, quanto que ele ganha ali naquele processo. E pensando nesse papo, tem algum outro caso, assim, gostei do caso, gostei bastante desse caso, que você começa a identificar, e se isso para você, antes dessa nossa, vamos dizer, conexão, assim, do que a gente conversou, se você também via isso, ou aquilo começou a fazer mais sentido ainda depois que você falou, olha, tem a ver mesmo. Como que, assim, você já estava enxergando, já estava dentro de você? Como é que estava isso? Eu acho que eu sempre tive... eu cresci no interior, né? Então, cresci numa cidade que era muito segura, brasileira, mas ainda era um interior muito seguro. E depois, quando eu vim para Belo Horizonte, então aquilo era uma grande cidade para mim, né? E depois fui ter experiência fora, voltei e já voltei com filhos. Eu acho que depois que eu fui mãe e médica, eu consegui ter uma percepção melhor de como é que a cidade, tudo é saúde. Porque a gente é muito preocupado, né, com a criança. Então, eu preocupava que ar que ele está respirando, que água que eu vou oferecer, né? Que espaço de moradia que eu vou oferecer para as minhas crianças. Eles têm árvore. Eu acho que eu sempre tive uma conexão grande, assim, com a natureza. Sempre gostei de bicho, de esporte, sempre na natureza. E aí eu queria oferecer isso para as crianças, né? Porque às vezes a gente não pensa na gente, mas no filho, né? Muda completamente. Completamente. Eu posso não ter, mas se ele tiver... Tudo que eu não... A gente pensa, tudo que eu não tive, eu vou querer dar pro meu filho. Isso. E eu pensava isso não no material. Sim. E que é o que eu acho difícil. O que tem mais valor... que eu acho que é até um luxo, assim, né? É o difícil, é você ter a natureza perto, mas também tá num centro que você tenha uma assistência à saúde quando precisar, né? Você tá num lugar que você dorme sem ruído, mas ao mesmo tempo você quer estar num centro que tem uma educação boa pro filho. Sim. E aí, como médica, isso veio junto, assim, porque eu também olhava pro paciente e falava, nossa, ele precisa dormir num lugar tranquilo. Porque às vezes a gente... Dormir, muitas vezes dormir. Exatamente, por exemplo, a gente tem outro caso, que a gente está exposto a muita luz, né? Eu até vi você falando para não botar... Assim, óculos de sol. Óculos de sol. Porque a gente tem um hormônio que chama melatonina. E a melatonina, ela vai estar alta à noite. Ela é influenciada pela luz. Então, de dia, quando a gente está exposto à luz, e aí é qualquer luz, a nossa melatonina vai ficando baixa. Então, ela vai ficando baixa. Escureceu, ela vai subindo, 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 e a gente vai ficando com sono naturalmente e dorme, né? Então, como a gente agora não é mais privilégio de quem é técnico de informática, trabalha com informática, todo mundo está no computador. Sim. E todo mundo está exposto à luz, né? Então, a nossa melatonina está baixa. Então, o que a gente tem que ter estratégias ali para a gente dormir bem. E a gente consegue fazer exame e ver que a pessoa não está dormindo bem, né? E às vezes ela é uma pessoa que a gente já melhorou a alimentação, já faz atividade física. E aí você fala, com o que você trabalha?
Eu passo 14 horas, 12 horas no computador. Sentado, fechado no espaço. Fechado, porque eu preciso entregar um projeto e às vezes os projetos... Tem dia que eu vou virar à noite, né? E aí a gente tem que falar de melatonina. E aí, quando você vai falar de melatonina, a pessoa tem que sair, caminhar pela de manhã. manhã. É importante ficar espaço exposto à luz aberto. pra gente abaixar essa melatonina também, né? E produz melhor depois. Exatamente. Depois a gente pode usar filtro azul nas telas, Sim. né? Os óculos. Os óculos têm filtro azul. Que dá um reflexo, assim, importante. Se tiver com reflexo é por causa do filtro. A gente pode, à noite, não ficar acendendo muitas luzes, né? Uhum. Aí você vai saber melhor, porque eu acho que nas ruas já são as luzes amarelas, Sim. que antigamente eram brancas, né? Em casa, a gente não precisa ter luz branca mais, pode ter só amarela, poucas, né? Focadas. Muitas vezes focadas, dimerizadas. Exatamente. Então, e tem melatonina comprimido no início para usar, até a gente conseguir fazer esse ajuste todo, né? Sim. E quando a gente pensa, na hora que você estava falando, pensando deixar aquele legado para os filhos, deixar para as próximas gerações, eu acho que também é super importante essa questão deles saberem valorizar o tempo deles, né? Uhum. Porque a gente tem... E o tempo precisa de tempo de saúde, um tempo saudável, e esse tempo depende muito de como a gente leva no nosso dia a dia, de como o espaço permite. Porque a gente muitas vezes... Eu tenho tempo. Eu vou lá pro play do meu prédio. Uhum. Sendo que você poderia estar no outro espaço da rua, você poderia estar com seu filho andando de bicicleta, andando numa praça. Sim. Então, na hora que você começa a ver que a única coisa que a gente tem, que todo mundo fala assim, que tem igual no mundo, é o nosso tempo. E aí saber valorizar o tempo e saber utilizar o tempo para trazer saúde, sim, né? Porque a gente quer... Eu acho que quando a gente toma remédio também, que a solução é só o remédio, porque a gente quer utilizar... A gente pensa que está resolvendo o nosso tempo. Mas, na verdade, a gente está encurtando o nosso tempo. O nosso tempo de quê? O nosso tempo de vida, né? Sim, sim. Muitas vezes a gente está recuando, reduzindo o tempo de vida, e a gente, numa perspectiva, né, cada vez mais, que a gente tem que pensar com essa longevidade. Então, quando vai fazer, na hora que vai... Provavelmente muitos vão procurar pensando assim, olha, eu não vivo mais até 60 anos. 60 anos eu sou jovem, né? Uma pessoa é jovem de 60 anos. Exatamente. E o idoso, a gente tem uma visão de idoso, que o idoso é frágil, que o idoso é vulnerável, que o idoso precisa de um cuidado especial, né? Uhum. E aí vai até em detalhes, assim, dizemos, por exemplo, idoso pode ter perda de massa muscular, pode ter mais gordura do que músculo. E não, gente, o idoso, ele pode ser um idoso independente, que faz as coisas dele, que tem mais músculo que gordura. E aí, eu conheço alguns idosos que dão um baile em muita gente. E aí, na parte da cardiologia, as pessoas, não, eu tô hipertensa porque... Com a idade a gente vai ficando hipertenso. Não, a gente não vai ficando hipertenso. Né? Não é o natural. A gente vai tendo um estilo de vida que facilita. Provavelmente. E às vezes é um estilo de vida que começou ali aos 50, né? Não, começou bem antes. Ou bem antes, Eu acho que os 50 dá um estalo, assim, eu tenho que mudar o estilo de vida. Isso. Então, assim, o idoso não é daquele jeito, porque ele é idoso, né? Uhum. Então assim, a gente não pode normalizar umas coisas, é igual obesidade, né? Não dá para normalizar, sim. Dá para melhorar, né? Eu acho que não precisa entrar dentro de estética, né? Nós não estamos falando disso, a gente está falando de saúde, né? Exatamente. Mas o bem-estar tem que ser valorizado, a qualidade de vida tem que ser valorizado, e isso ter um peso adequado, uma pressão adequada, um sono adequado, né? Uma capacidade pulmonar adequada. Não, bem bacana. E assim, pensando você lá no seu consultório, né? Como que você
vem como essas estratégias de convencimento, como que você está trabalhando, o que chega muito para você, assim, com relação à saúde, que você fala assim, não, aqui eu tenho que criar um processo de ruptura. O que eu acho mais muito, muito, muito frequente é a alimentação. Que eu acho que é onde a gente teve mais mudança. Se a gente for ver o jeito que a gente comia em 1960, né, nossos avós, não é o jeito que a gente come hoje. E aí, eu começo por aí. Na maioria dos pacientes, eu começo por aí. Claro que tem gente que já come bem, mas no geral é o começo, assim. Principalmente o ultraprocessado. Mais do que o exercício físico. E o açúcar. A gente tem... É porque a gente tem uma... Não uma propaganda, mas se faz parte de projeto mesmo, de incentivar a atividade física, porque a gente achava que com a atividade física a gente ia resolver o problema da obesidade, e a gente não resolveu, né? Então, e aí é uma coisa que acontece no consultório, mas eu vou fazer muita atividade física, eu vou emagrecer, doutora. Eu falei, é muito bom fazer atividade física, eu amo, sou assim, preciso fazer, mas se emagrecer com atividade física só virando atleta. E quem já foi atleta sabe. Que na hora que deixa de ser... Na hora que deixa de ser, engorda, né? Sim. E aí, a comida nossa tá muito rica em carboidrato. Aí a pessoa fala assim, não, eu como um ovo de manhã. Aí eu falei, então tá. Vamos tirar um pouco o carboidrato, depois você me conta. Aí a segunda coisa, nossa, eu tirei muito carboidrato. Tinha muito carboidrato mesmo e eu não via. Mas é porque a gente precisa identificar primeiro, tirar, para depois você ver que era muito, sabe? O arrozinho todo dia, um pãozinho todo dia, um pão de queijo todo dia, um açúcar no café todo dia, um bolo, um macarrão no jantar, uma pizza no domingo, um sanduíche no sábado. Vai somando, igual a gente falou, é igual a caminhada, né? Se eu vou fazer compra todo dia, caminhando, é todo dia, e é bom. Só que também comer todo dia, um pouquinho aquilo, um pouquinho do pão de queijo, um pouquinho, na hora que eu somo um ano inteiro. E a gente tem ultraprocessado, que ajudou a acelerar o tanto que a gente não come bem, né? Se a gente comparar com a atividade física, por exemplo, a gente tem academias várias nas cidades, nos bairros, todo mundo tem. E academias, acesso para todos, academias populares. Todos, exatamente. Não é uma questão, né, social, somente assim, não é só assim, só quem tem dinheiro tem acesso. Né? Agora, a comida, aí vamos levar ao extremo, assim, do acesso. A comida orgânica, por exemplo, mais cara. Sim. Aí a gente começa a ter um gap aí econômico, né? Grande. A comida aconteceu isso. Para baratear a comida e todo mundo ter acesso a muita comida, precisou ficar muito barato. E não tem jeito, tem que fazer com ingrediente barato. Ingrediente feito em larga escala, que tem que durar muito tempo, né? Então, eu acho que a mudança na alimentação foi maior para pior. E a gente perdeu aquele contato com um espaço que eu acho que é um dos mais importantes da nossa casa, que tem que ser um espaço mais saudável, que é a cozinha, né? Porque ao mesmo tempo, voltando ao tempo, nós deixamos de ter tempo de qualidade com a família para fazer a comida, para preparar, porque assim, um tomate todo mundo pode comprar, né? Assim, sim. E você trabalhar, a gente perde o tempo para ficar na tela, para ficar no trânsito, né? Então, assim, quando eu penso muito em saúde, eu penso quantas horas do nosso dia a gente perde. Igual quando estava vindo para cá, né? Eu cheguei e liguei para o Roberto e falei, olha, eu sei que você pode estar preparada. Eu que mexo com transporte não estava tão preparado. O trânsito estava... E aí você vai, na hora que você vai somar, você passa 2 horas por dia no trânsito, na hora que você vai ver, sei lá, 10 horas, 12 horas, 14 horas da sua semana, que era o horário que você podia estar fazendo exercício, descansando, cozinhando,
e eliminando e ajudando no processo de eliminar diversos desses problemas, né? O estresse, Sim. a hipertensão, Uhum. né? Então, assim, Com certeza. quando você me falou que a pessoa teve a condição, é lógico que isso é uma coisa complicada Sim, de sim, mudar para perto sim. de casa, da casa para o trabalho, e isso são poucas as pessoas que têm essa Sim, condição. Sim. Mas se quem pensa Mas vou te na dar um cidade, exemplo. pode mudar. Exatamente. Se a gente for pensar no macro, né? Sim. Eu acho que tem que chegar até lá, no macro. Mas vou te dar um exemplo meu, pessoal. Eu moro perto de um dos meus trabalhos. Mas eu sempre ia de carro. Uhum. Até um dia que eu fiz intercâmbio, eu tenho uma família americana, que eu chamo ela de mãe, e ela veio passar um tempo comigo. E aí eu mostrei pra ela onde era o meu trabalho, e ela faz tudo a pé. Ela não pegou carro em Belo Horizonte. Ela foi em todos os lugares a pé. Lugares que você ia de carro. Que eu ia de carro, que eu sempre fui de carro, né? Que eu nunca imaginaria ir andando. Ela literalmente desceu Afonso Pena. Ela descia Afonso Pena toda e subia Afonso Pena toda. Assim. E aí ela falou, Roberta, por que você não vai andando pro seu trabalho? Você tá a 15 minutos. Tá a 15 minutos do seu trabalho. Não tem motivo para você ir de carro. Você tem um bem muito precioso que você não usa. Então, assim, às vezes, não é um mudar de casa, mas é só falar, não, eu vou... É mudar de visão. É de visão. E eu falo isso, que né, trabalho com isso. Colocava várias coisas. Não porque eu tenho que ir de salto. Aham. E aí eu troquei o salto. Mas exatamente, pode levar o salto na bolsa, né? Porque é perigoso. Gente, nunca me aconteceu nada. Isso era um medo que eu tinha que não é real. Sim. Né? Não dá para passar debaixo da ponte. Não. Mas a gente também não pode ser paralisada pelo medo. E arrumar uma justificativa para tudo, né? Isso. Porque na hora que você vai, como você tá falando, assim, quando a gente sai do Brasil, você teve essa oportunidade de vida, a gente faz tudo a pé. E anda distâncias muito maiores do que a gente tem na nossa cidade. E a gente não anda aqui. E aqui não anda. Com uma desculpa sempre que eu escuto, né, quem trabalha, o dia que o transporte público for bom, eu vou usar o ônibus. Então, assim, a gente fica esperando alguém resolver a nossa vida. Em vez de a gente tomar a decisão e falar o seguinte, se eu mudar, outras pessoas começarem a mudar, Sim. eu vou mudar, vamos dizer assim, pelo menos aqueles que estão próximos de mim. Sim. E isso é um poder multiplicador que vai acontecer. Né? Eu todo dia faço questão para eles aprenderem e terem noção da cidade. Eu vou para o clube com meus filhos, andamos 1 quilômetro. Ótimo. A pé, a gente vai, volta a pé, tanto para eles não serem pessoas alienadas do espaço, mas também criar essa cultura de usar a cidade, de ver que... E aí começa assim, na hora que a gente passa em determinado lugar, o dono da livraria já conhece eles. E aí assim, na hora que eles chegarem numa idade que eles vão fazer isso sozinhos, eles vão estar... com segurança, e essas justificativas, vamos dizer, que muitas vezes trazem problemas para a nossa saúde, deixa de acontecer. E eles não vão ter um bloqueio, né? Exato. Porque eles fizeram isso quando crianças, com você. Então, a justificativa deles, eles podem ter justificativas igual eu tinha, mas ele vai conseguir passar aquilo, né? Tipo, eu fazia com meu pai, né? E essas gerações estão, ao mesmo tempo que a gente está envelhecendo, as gerações novas vieram com um HD diferente, assim. Sim, por isso que eu falo, é importante a gente mostrar para eles que é possível, porque talvez a gente tenha sido a geração que fez, né? A gente foi a geração que saía de casa e brincava na rua, ia de bicicleta para todas as aulas e voltava depois para casa de bicicleta.
Não tinha celular para falar onde a gente Sim. estava. A gente telefonava com ficha, né? A gente aprendia a discar, a cobrar no Sabia orelhão. os números, a cobrar. Ligava tantas vezes que a mãe vai Falar em atender. orelhão, muita gente nem vai saber o que é orelhão. Mas, Então, assim, a gente foi livre na cidade. sim, Né? a gente apropriou da Isso. cidade. E se agora a gente não continua, a gente não vai dar exemplo. Porque criança que aprende com exemplo. Sim. Pode falar 1000 vezes, mas se você faz diferente... Você fala, mas faz, não adianta, né? não É adianta. como não tivesse falado. Então, assim, é o exemplo. Né? Então, se a gente não der o exemplo de caminhar, fazer as coisas a pé, que é possível, a gente vai estar terminando ali um ciclo, né? É engraçado assim que você está falando, como professor, eu dou aula desde adolescente de 15 anos, que é um ensino técnico, até graduação, mestrado, doutorado, então... E essas novas gerações, esses meninos de 15, 16 anos, diferente da nossa, você fala assim, fez 18 anos, você pergunta, e aí, vai tirar carteira? Não. A nossa, assim, era assim, fez 18 anos, eu lembro de mim. No dia seguinte, Já eu estava na tava frente lá, do né? Detran. É. E é uma geração diferente, que não sei se você percebe, se você chega a trabalhar, que é uma geração que está mais preocupada com a saúde, está mais preocupada com uma cidade melhor do que a gente viveu, não? Eu acho que eles têm uma preocupação... Querendo ou não, eles já têm uma idade de enxergar os problemas, né? E o que a gente fala, eles estão lá antenados nos problemas. Então, sim, é uma geração que eu vejo que, por exemplo, é muito preocupada com o que come até. Já consegue ler rótulo, né? Decide o que come ou não. Explica para o pai. Eu tenho pacientes que falam, não, meu filho faz isso que você está me falando. Eu falei, então, segue seu filho que você vai dar... Vai ser feliz, né? vai dar certo. Então, assim, eu acho que eles têm um consenso de espaço público, porque a gente foi conversando isso. Acho que as escolas também têm essa preocupação, né? Sim. Então, eu acho que o problema vai ser resolvido. Sim. Né? Porque quando a gente fala de envelhecimento, eu sou meu doutorado é em demografia. Eu estudo população. Então, assim, por isso que na hora que a gente vai vendo, conversando, eu vejo que muitos dos nossos problemas vão ser resolvidos geracionais, assim. E que o que a gente precisa é preparar esse espaço para essa geração que está chegando. Sim. Eu gostaria de acelerar. Eu acredito. Para eu poder viver. Eu acredito que a gente está nesse processo, porque, vamos pensar, eu acho que cada dia deve equivaler a, sei lá, 100 anos contando a história humana, né? A velocidade das informações, tudo como chega. Isso tem um problema também. Provavelmente essa questão do estresse que você pode trabalhar também tem muito a ver com o volume de informação, com a forma como a forma como as informações chegam. Não é todos que estão preocupados com a qualidade da informação. Então, muitas vezes na hora que você chega e fala assim, vou fazer uma dieta, não sei se você chegou a vivenciar isso, você tem esse foco na dieta de baixo carboidrato, processado. Se você já percebeu que já viam pessoas com preconceito sobre isso. Já. Mas aí também eu acho que a gente pode explicar que não é uma coisa radical. Eu brinco o seguinte, o preconceito acho que vem pelo nome. Por exemplo, dieta low carb. Primeiro que não precisava se chamar dieta. E nem precisava ter nome. A gente só tá voltando a comer de uma forma que a gente comia antes, né? E se a gente voltar lá de quando a gente era ancestral e tinha que caçar, era uma outra dieta. Então a gente não tá nem indo até lá, né? Mas aí eu explico que a gente não é contra, tipo, o pãozinho de sal, né? Que eu acho até muito melhor do que um pão de forma, que dura na prateleira 3, 4 meses e não mofa. E não consigo entender isso, né? Não é natural. Não, eu sou contra a margarina, que tem estudo que você põe a margarina na garagem, não vai um bicho comer margarina. E a gente come. Né? Então, aí eu vou quebrando esses paradigmas assim, e a pessoa depois no final fala, faz sentido. Né?
Então, eu acho que é por aí. É um processo que já está sendo superado, né? Aí a pessoa fala assim, pois é, a minha mãe cozinhava com banha. E criou excelentes filhos, né? Saudáveis. E naquela época, a gente não tinha, assim... Conservava na gordura, conservava no açúcar. Não tinha tanto infarto igual a gente tem hoje, Sim. né? Então, assim, eu brinco que a gente está ocupando... nem é uma frase minha. A gente culpa a gordura pelo que o açúcar fez, né? Então, e aí você vai mostrando para a pessoa, não existia margarina, gente. Margarina é uma coisa totalmente produzida em laboratório, industrializada, não tem na natureza, né? Então... É nessa parte que a gente tem que cuidar Sim. E é igual, assim, eu acho que é o que você vem falando, assim, é uma união dessas coisas, Sim. né? É a alimentação, são os exercícios, é o estilo de vida. E isso tudo pode ser estimulado ou não pelas nossas cidades. Uma cidade que você morou fora te proporcionava essa oportunidade, né? Sim. E a gente, cada vez menos, tem cidades que nos proporcionam aquela frase isso. que eu achei fantástica. Sua cidade te dá saúde ou te adoece? Dói o coração responder, né? Mas eu acho que a gente está no caminho bom. Não, só de ter, vamos dizer, médicas, pessoas que estão pensando, estão com essa visão, eu acho que, assim, a gente está vivendo um processo disruptivo. A gente está vivendo um processo que são pessoas que, assim... Tem sua legitimidade e as pessoas colocam confiança nos médicos, né? E eu acho que, assim, cada vez mais, na hora que a gente começa a entender que os problemas, eles são muito maiores do que só aquilo que está acontecendo com a gente, a gente começa a ter uma visão completamente diferente. Sim. Gente... Eu vou ter que encerrar. Ficaria aqui mais uma hora conversando. Tô me divertindo, assim. Foi ótimo. Com esse papo. Mas antes disso, assim, não poderia deixar do nosso primeiro MovaCast de uma pessoa tão doce que trouxe, assim, contribui demais, mostra essa interdisciplinaridade, como que isso é importante para a qualidade de vida. Né, é uma médica que a gente está aqui no Outubro Rosa, né, nessa época de conscientização do câncer de mama, e que fala que adora a natureza. Então, assim, eu acertei. Eu acredito que eu tenha acertado, até escondi aqui uma lembrança. Gente. Né, para você. Que linda! Uma orquídea. Muito obrigada. Maravilhosa. Por estar aqui, por trazer... por contribuir com quem está escutando, por trazer mais informação e por fazer novamente eu aprender um pouco mais. Então, assim, muito obrigado. Obrigada, eu também aprendo muito. Que foi um prazer. Espero que tenhamos outras oportunidades e mais tempo para conversar. Vamos sim. Obrigada. Gente, então, agradeço e encerramos aqui o nosso primeiro MovaCast. Muito obrigado e até a próxima.